Vamos declamar João 3,16? Coloquemos-nos em pé para fazer isso de maneira bem forte, bem clara, de maneira bonita, expressando a verdade deste texto. Foi palavra de Jesus preciosa para nós aqui e agora. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Pode assentar, irmãos. Porque Deus amou, assim que começa Jesus. Porque Deus amou. Irmãos, o Evangelho é boa notícia. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram e anunciaram uma boa nova. Isso significa Evangelho, boa notícia. Boa notícia para os pobres, boa notícia para os pastores que estavam no campo. É uma boa notícia. Que notícia é essa? É uma notícia que fala do amor de Deus, que fala dos sentimentos de Deus por nós. O nosso Criador é bom, Ele é bondoso. Tudo que Deus fez foi bem feito, gente. Ele fez tudo bom. Nada que Deus fez, Ele fez errado. E aí você me pergunta, mas então por que cargas d'água temos tanta coisa errada no mundo? Bom, o livro de Eclesiastes diz que Deus fez tudo perfeito, mas os homens arrumaram cada encrenca. Por que é que o homem estrambelhou? Se Deus fez perfeito, por que é que o homem não continuou perfeito como Deus o fez? A resposta está em que Deus poderia ter feito o mundo para funcionar harmoniosamente aos seus comandos. Poderia? Sendo Deus, certamente poderia. Poderia ter feito a mim e a você de tal maneira que nós correspondêssemos sempre às suas expectativas. Ele poderia ter chipado a nossa mente. Ele poderia ter como que nos tratado como autômatos, como robôs, seres que mecanicamente corresponderiam a cada um dos seus anseios e sempre de nossa boca saísse o perfeito louvor e as palavras que agradam a Deus. Ele olharia para tudo isso e perceberia, sem muito tempo passado, que a artificialidade seria a consequência de todas as expressões de amor e de louvor. Até uma criança sabe disso. Ela recebe uma boneca, fica fascinada porque a boneca faz isso, porque a boneca faz aquilo, porque a boneca diz isso, porque a boneca diz aquilo, outro. Mas logo ela perde a fantasia com a boneca. Logo ela está interessada em algum brinquedo mais sofisticado, diferente, ou novo. Por quê? Porque ela percebe que tudo que a boneca diz é o que a boneca pode dizer. É o que a boneca foi programada para dizer. Afinal de contas, alguém botou as palavras na boca daquela boneca. Não são expressões autênticas, provindas do coração livre de uma boneca, porque a boneca não é livre para isso. A boneca está programada para dizer aquelas coisas maravilhosas de ouvir, mas que logo a própria criança percebe não são tão lisonjeiras assim as falas da boneca. E o produto final disso seria um mundo maravilhoso, perfeito e sem graça. É isso. Bom, mas onde é que está a graça na guerra, na morte? Não é. Não há graça na guerra, nem na morte, nem na doença. Não há nada disso. Deus não criou nenhuma dessas coisas. Deus não criou a morte. Deus não criou a guerra. Deus não é a causa de nenhum mal que há no mundo. O que Deus fez foi criar seres à sua imagem e à sua semelhança. O que Deus fez foi criar gente livre, gente perfeita, gente maravilhosa, gente com inteligência e capacidade de tomar decisão. Mas isso é um perigo danado, não é? Olha o risco que Deus correu.
Deus sabia na encrenca em que ele ia se colocar, se ver, sabia. Mas ele julgou que valeria a pena, que melhor seria assim do que assado, do que um mundo de autômatos robotizados, chipados, programados. Deus queria um relacionamento vivo e autêntico com seres livres, porque, irmãos, as expressões de amor só são verdadeiras onde há liberdade. Por exemplo, a menina fica invocada com o passar do tempo em ver que a expressão de amor da boneca é artificial, que a boneca não tem liberdade para dizer outra coisa a não ser aquilo para o qual ela foi programada. Portanto, fica aquilo sem graça. Eu não me sinto muito amado e lisonjeado por tudo aquilo bonito que eu ouço. Vamos lá. Vamos falar, colocar aqui. Estou só eu e a minha esposa, ou, digamos assim, na época que nós namorávamos, no naufrágio de uma ilha. Estamos lá já por muito tempo, sobrevivendo, como Robinson Crusoe. Não há esperança de sairmos dali. E ela diz para mim: você é o homem da minha vida, você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Só temos eu e ela nessa parada, gente. Eu fico um pouco encafifado com todas aquelas expressões. Afinal de contas, eu fico sem saber. E se estivéssemos vivendo num mundo como a sociedade brasileira, cheia de pessoas mais bonitas do que eu, mais espertas do que eu, mais inteligentes do que eu, mais bem-sucedidas do que eu, e que ainda tivessem interesse por ela, porque são livres também, ela ainda diria o mesmo. E se isso é verdade, então eu me sinto melhor. Eu me sinto mais amado de verdade. Está entendendo? Então esse mundo tem capeta, gente. Esse mundo tem diabo, esse mundo tem adversário de Deus. Não adianta eu dar liberdade e matar todos os homens. Estou dizendo assim, querendo ser amado pela minha esposa, eu aniquilo todos os concorrentes. Só sobro eu. Deus deixou a serpente no jardim. Deus deixou uma série de atrações desse mundo. Por quê? Porque Ele quer saber. Lembra o que Deus espera de nós? Que nós o amemos acima de todas as coisas. Ele nos ama acima de todas as coisas. Bom, Ele deu o seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele se deu. Qual a maior prova do que essa? De alguém dar a sua vida em favor de outros. Foi o que Deus fez. Ele já provou o seu amor por nós. E ainda diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, nisto Cristo prova o seu amor para conosco, no fato de Deus, de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não está morrendo por mim, por você, arrependido, convertido, redimido, regenerado, não. Ele está morrendo por cada um de nós distantes, rebeldes, no meio do pecado. Ele ama o pecador, gente. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, Ele foi criticado. O principal motivo de críticas, Ele foi criticado por uma série de coisas que os religiosos principalmente não admitiam num ser espiritual, num mestre espiritual. E a principal delas, que a gente vai ver repetidas vezes, é que Jesus comia, bebia, andava no meio de quem? Dos pecadores. Enquanto os religiosos procuravam manter a distância dos pecadores, o homem mais santo deste mundo, que já pisou nesse mundo, era visto no meio da galera, gente.
Ele era visto com publicanos, com prostitutas. Ele não estava ali para se prostituir. O olhar de Cristo sempre foi um olhar de pureza, de compaixão, de amor. Ele não veio, e quando ele estava no meio dos pecadores, o olhar dele e a atenção dele nunca era para recriminar, para condenar. Vejam que trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério e os homens com pedras nas mãos para apedrejá-la. E aqueles religiosos queriam que Cristo pegasse uma pedra e atacasse nela. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo bate em retirada. Jesus diz assim: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Se a pessoa mais santa deste mundo é Jesus, esteve ele com os pecadores não para condenar. Você conhece João 3,16, 17, 18 e 19? Porque na sequência a gente vai ler o seguinte: eu não vim, Jesus diz, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim buscar e salvar o perdido. Mas o juízo é esse, há ainda um juízo de pé, gente. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí está o juízo. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus, o que fizemos em Adão, e cada um de nós praticamente reproduziu os pecados de Adão e Eva. A nosso jeito assinamos embaixo do que ele fez. Nós pecamos, nós nos desgarramos como ovelhas que fugiram do aprisco, nós demos as costas para Deus como filho pródigo, que quer apenas a bênção de Deus, a herança de Deus, e quer viver a sua maneira, e quer viver o mais longe possível dos olhares de Deus, porque entende que pode viver sem Deus melhor nessa vida, quer usufruir, quer curtir, quer viver. Deus longe de mim, eu vou viver do meu jeitão, eu quero só o que Deus tem para me dá a herança. E sabe o que faz Deus? Deus concede para você inteligência, concede para você força, concede para você oportunidades incríveis nesta vida. E quando você vira as costas para Ele, Ele não necessariamente tira isso de você. Ele permite que você siga, use, viva a vida do seu jeito. Ele te ama, Ele quer que você na casa dEle. Ele lamenta porque sabe o risco que você está correndo lá fora. Ele te adverte, Ele certamente conversou com aquele filho, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Mas o filho foi livre para ir embora, para virar as costas e para se distanciar da casa do Pai. Assim somos todos nós. O Pai não quer nenhum filho contrariado dentro de casa. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele não podia ter vindo com poder extraordinário. Ele não poderia, lembra a tentação que o diabo fez, uma delas? Salta do pináculo do templo e seja acolhido por anjos. Manifeste o teu poder e receba a glória desse mundo. Todos vão te admirar, todos vão seguir. Veja que Cristo evita, até mesmo quando Ele faz milagres, Ele procura manter os milagres na surdina. Muitas vezes é o que se percebe, a preocupação, a cautela de Jesus Cristo nesse sentido, porque Ele quer que a sua salvação não seja através de nenhuma espécie de força coerciva. Não quer. Você acha que Ele não podia te converter a fórceps? Mas diz a palavra de Deus, nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. É um outro caminho. Quando Ele entra em Jerusalém como rei, Ele entra montado aonde? No jumentinho. Portanto, Ele não entra com poder bélico para subjugar o Império Romano, para conquistar os seus adversários na força. Quando Ele é preso, o Pedro tem uma espada e vai tentar defender Jesus da prisão. Ele acaba cortando a orelha do Malco, um dos soldados que vieram para prendê-lo. Lembra disso? Curioso que Jesus diz para Pedro: Pedro, bota a espada na bainha. Você não sabe, Pedro, que se eu quisesse,
Eu chamaria uma legião de anjos para me defender. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu é que estou dando voluntariamente. Eu é que estou me entregando à morte, como ovelha diante dos seus tosqueadores, não abrindo a boca, aceitando isto como um caminho de redenção. Ele vai atrair as pessoas. Não tem ninguém com mais seguidores do que Jesus Cristo hoje. Quem é que tem mais seguidores hoje no mundo? No Twitter, no Facebook? Não, estou falando de Jesus. Aí, da galera aí, dos famosos. Jesus hoje tem mais de 2 bilhões de seguidores, de gente que se chama pelo seu nome. E na história da humanidade não teve ninguém que possa ser comparado com ele. Ninguém mais admirável, ninguém mais poderoso. Os seus feitos foram tremendos. O seu ensino, acima de qualquer outro ensino. Sua sabedoria, graça que saía das suas palavras. Todo poder ele tinha no céu e na terra. No entanto, não fez uso dele para converter as pessoas. Você não pensa que Deus vai te converter à força? Ele procura te atrair pela via da cruz, pela via do amor. O maior sinal que Jesus dá está ali na cruz. É o sinal do amor, do significado que você tem por Ele, para Ele. Ele te ama. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele ama todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer o céu cheio de gente, mas não quer filhos contrariados. Portanto, se as pessoas insistem em viver uma vida alheia a Deus, Ele permitirá que as pessoas sigam suas decisões. Você é livre. Agora, quando você, na sua liberdade, corresponde ao seu amor, ele sente o seu amor, se sente amado e o ama, isso ficou uma novela bacana agora, hein? Esse romance ficou bonito agora. Não é mais aquela coisa artificial de uma boneca. É um negócio, você podia amar outros, você podia escolher, você o escolheu também. Ele te escolheu primeiro. Ele te amou primeiro, mas você está correspondendo a seu amor, e Ele está atraindo você pelo amor dEle, e você está correspondendo a esse amor. Então temos aqui um relacionamento de amor vivo e autêntico entre Deus e sua criatura. E o que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? A ponto de dar seu Filho. Você seria capaz de dar seu filho para salvar alguém? Ele foi capaz. Nenhum de nós seria capaz de algo semelhante. Nenhum de nós temos um amor desta categoria, dessa estirpe. Ele, o amor que tem por você alheio, por você distante, por você pecador, é desse tamanho. É um amor acolhedor, abraçador. Ele quer abraçar o mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz que veio para espantar as trevas da nossa vida, da nossa existência, do nosso futuro, da nossa casa. Mas tem gente que gosta mais das trevas do que a luz. Tem gente que estranha a luz, tem gente que não curte isso da luz. E Deus respeita. Então entenda o seguinte: Deus respeita você como ser humano que Ele o fez. Fez você, a sua imagem, a sua semelhança, deu para você liberdade de escolha, de opção, e respeita essa escolha. Porque não adianta dar liberdade e agora cercear o exercício dessa liberdade. É porque Ele não cerceia, porque Ele não coloca como que anjos inibindo cada uma das nossas más ações, que existe tanta desgraça no mundo, gente. Porque senão era o seguinte: eu crio seres livres, marcação cerrada, anjo, marcação homem a homem, mulher, homem com anjo com mulher, a não deixar desviar. Está entendendo? Teríamos o quê? Gente livre, mas que está debaixo,
de uma coerção, de um poder coercivo e que nos enquadra. Estamos enquadrados na base do medo, na base do pavor, na base do saiu, levou multa. Deus cheio de pardaizinhos, né, os anjos ali, e é multa, aí a gente anda no trilho, mas anda no trilho não na base do amor. Então tudo que existe de errado nesse mundo, meus irmãos e irmãs, existe não porque Deus quer que assim o seja. O que Deus quer que seja é resgatar no final das contas gente desse mundo, homens e mulheres, adultos, crianças, gente que abraçou de livre e espontânea vontade a sua graça, a sua salvação, o seu amor. Ponto final. Mas o preço é alto. O preço são as guerras, as mortes. Porque se ele cercear a liberdade, voltamos à estaca zero. As pessoas simplesmente vão fazer o que é certo por causa do poder de uma mão maior que as obriga a fazer tudo o que é certo. E se Deus o que busca é verdadeiros adoradores, lembram que Jesus usou essa expressão? Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, de livre e espontânea vontade. Para recolher desse mundo os verdadeiros adoradores, o preço foi alto, mas no final das contas vai valer a pena. Ninguém precisa ir para o inferno, ninguém precisa voltar para a morte. Deus oferece a vida eterna. Não veio para condenar ninguém, veio para salvar. Ele quer abraçar todo mundo, mas Ele permite que as pessoas acolham ou não o seu abraço, a sua oferta de amor. Ele ama, mas não obriga você a amá-lo. Você é livre para não amá-lo. Claro que se não ama Deus, se permanece nas trevas, as consequências de quem está fora de Deus é morte, porque vida só tem em quem está com Deus, gente. Vida só tem quem está com Deus. A vida está em Deus. Se você vira as costas para a vida, você vai colher a morte no final das contas. Deus quer a morte para alguém? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes deseja que ele se arrependa, que ele se converta. Deus quer salvar, mas Ele não quer salvar o ímpio contra a vontade do próprio ímpio. O ímpio é livre para decidir a esse respeito. Deus oferta a salvação. Deus propõe para ele a conversão, o arrependimento. Deus dá até graça, poder para ele sair daquela situação, mas este alguém ainda é livre para decidir a esse respeito. Deus não quer ninguém perdido, mas Deus não obriga ninguém a ser salvo. Pronto, falei, não é? Deus não vai obrigar você a ser salvo, porque se Ele quisesse, Ele já teria feito todo mundo programado para ser salvo direitinho, e ponto final. Espero que isso ajude você a entender. Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, mas o juízo é esse. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Suas obras eram más, eles estavam afeitos às suas obras más, e por causa disso escolheram, e eu respeito, a luz se manifesta, e os homens veem a luz, mas se escondem nas suas cavernas, optam por elas. Então, afeito às trevas, receberão o quê? A condenação. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar, mas o pecado traz condenação, o pecado gera morte. Ele quer propor a vida, para que tenha vida eterna, e a vida eterna está nele. O caminho que Deus escolheu de reconciliação dos homens consigo mesmo é através do seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu como propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, pelos do mundo inteiro, mas é preciso exercer fé para que todo aquele que nele crê não pereça. Portanto, a fé é o meio, o caminho de escape, o livramento, e você precisa exercer fé em Jesus Cristo, porque não há outro Salvador, não há outro caminho. Cristo é o caminho, não apenas como um exemplo, gente. Ele não é caminho apenas porque Ele dá bom exemplo, porque Ele tem boas palavras, porque Ele é um bom mestre, porque Ele é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, porque Ele foi para a cruz, porque na cruz Ele pagou o preço, a condenação dos nossos pecados.
caiu sobre ele. O justo acabou morrendo no lugar dos injustos. Aquela cruz estava preparada para quem? Para o Barrabás. Era cruz de Barrabás, o criminoso. Jesus, o inocente, assumiu o lugar do Barrabás, o criminoso. Barrabás representa todos os pecadores que tinham por merecimento a morte, consequência do pecado. Cristo, nosso irmão maior, assumiu a nossa culpa, sendo ele inocente. Transmite ele o quê? A sua inocência a nós. Assume a bronca sobre suas costas, carrega o pecado nas suas costas, para que eu e você pudéssemos experimentar a sua justiça, e nele somos salvos, perdoados. O perdão só concede aquele que pagou o preço de nossos pecados. Por isso Jesus é o único Salvador. Amém? Então não adianta acreditar em Jesus como bonzinho, como um grande mestre, ou como o maior de todos os mestres. É preciso crer em Cristo como aquele unigênito Filho de Deus que veio a esse mundo, assumiu a forma humana, sofreu e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para conceder-nos a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a mim e a você, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloquemos-nos em pé, vamos curvar nossa fronte, vamos ter um momento de oração. Você tem compreendido melhor isto de Cristo ser o Salvador? Quem Jesus é, o Filho de Deus? E por que é que Ele morreu? Por que é que Ele sofreu? Porque Ele venceu a morte e isso abre as portas para a nossa própria vitória. Você tem compreendido que Ele não quer converter as pessoas à força, mas o caminho que Ele escolheu é o caminho da fé, da liberalidade. Ele demonstra o seu amor ali na cruz e a partir daí Ele espera cativar-nos por essa via do amor. Tem compreendido você que Deus é amor, que Deus não é culpado pelo mal que há no mundo, que isso é simplesmente algo inevitável, quando o que se busca, afinal das contas, é homens e mulheres que no meio desta vida conturbada possam corresponder à luz que estão recebendo da parte de Deus.